Olá, amados e amadas. Depois de fazer uma live de 1 hora e pouco, eu vou deixar aqui no card para vocês. Acho que tá ao contrário aqui no card. O que eu vou falar hoje, eu acho que vai assim polemizar muito. Vai ser muito polêmico, porque eu sei que mesmo que eu explicando, que eu falando, as pessoas vão interpretar de um outro jeito e vão me falar outras coisas que não é isso que eu tô sentindo. Eu vou contar um negócio muito particular da minha vida que eu encontrei dentro de mim e que eu entendi do porquê que eu sentia todas essas sensações, esses sentimentos, essas emoções quando eu via. E vocês vão saber disso depois da vinheta. Bom, gente, hoje era para ter podcast agora de manhã, né? Mas vou jogar pro fim da tarde, que o podcast é longo. Mas hoje o que eu venho falar aqui é algo que eu comentei lá no meu Instagram, e quem me segue lá sabe que eu falei sobre isso e me pediram para que eu falasse, porque elas queriam realmente entender do porquê que eu tinha esse sentimento. Eu estava comentando sobre gravidez e acabei me lembrando que eu, quando engravidava, né, eu rezava para Deus que viesse homem, por favor, Deus me manda homem, tudo. Eu tive sempre uma restrição assim com criança menina. Quando eu via assim, me dava um asco, me dava uma aflição, me dava assim, me irritava com aquilo. Não que eu sentia ódio, não é isso. Olha para mim, não sentia ódio. Me dava algo estranho, eu me sentia mal, me irritava com aquilo, eu não podia nem olhar. E muitos anos eu carreguei isso, muitos e muitos anos, com aquela sensação de não poder ver. E tudo que era vídeo sobre menino, criança, bebezinho menino, e assim eu me simpatizava o máximo. Até esses vídeos engraçados de cair da bicicleta, essas coisas assim, eu ficava muito sensibilizada. Eu falava tadinho, e tinha gente que ria. Aí teve um que o menino acho que tropeçou, caiu na bicicleta, alguma coisa assim, e ele não tinha dente, daí ele começou a chorar, minha irmã ria com aquele vídeo. Falei, mas eu não tô achando engraçado. Falei, tadinho do menino, coitadinho. Falei, olha aí que dó. Falei, é porque você se sensibiliza com o menino. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu não sabia que todos esses anos, talvez eu carregasse esse negócio, talvez não, eu carreguei isso dentro de mim, essa sensação estranha que quando eu engravidava, rezava, pedia para Deus, por favor, eu quero um menino, e até assim, mesmo sem saber se era menino ou menina, já escolhi os nomes dos meninos e assim ia, porque jamais eu me imaginava, eu não conseguia me imaginar sendo mãe de uma menina. E com isso eu sempre tive essa restrição de olhar, não quero saber, assim, meninas mimadas, aquilo me irritava muito, meninas mimadas, e me irritava muito, muito mimo, chora por qualquer coisa, daí eu via no supermercado, caindo no chão e chorando, com aqueles ursinhos, assim, sabe, me dava um negócio assim dentro de mim que eu não conseguia entender. E quando eu via a menina, eu achava a coisa mais linda. Eu pensava assim, nunca pensei procurar dentro de mim qual que era o problema. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Porque nunca fiz essa pergunta. Eu simplesmente falava pra minha mãe, ai, não me simpatizo. Tinha até aquele filme, Os Monstros S.A., que tinha aquela personagem menina, e aquilo que fazia bu, alguma coisa assim, não lembro. Ai, como aquele desenho me irritava. Eu gostava de todos os personagens, menos aquela personagem menininha lá que me irritava ao máximo. Eu não conseguia assistir o filme de jeito nenhum. Daí os meus filhos queriam assistir, eu não conseguia assistir. E isso me acompanhou a vida toda, até um momento que eu resolvi entender. Por isso que a terapia, a conversa, o buscar dentro de você é tão importante. Por isso que nós temos que se entender e buscar do porquê que você sente esse determinado sentimento, por que você tem dependência emocional, por que você tem falta de amor próprio, por que você acha que tendo aquele homem na tua vida você vai se sentir mais protegida. Pode ser isso, algum trauma, e principalmente trauma da infância, que é o que eu vou contar aqui e que é o que vai chocar, eu tenho certeza que vai chocar, mas eu me lembrei disso tudo aqui
nessa casa e não é algo que eu descobri há muito tempo. Eu descobri isso agora porque eu nunca parei para pensar, para buscar resposta sobre isso. Eu nunca parei para pensar. Porque pra mim era, eu não gosto e pronto, não é não gosto. Eu não me sinto bem, não conseguia me ver mãe de menina e eu sei que isso vai afetar vocês. Ai, Eli, eu sou mãe de menina, olha o que você tá falando, mas não é isso, gente, pelo amor de Deus, não é raiva, não é ódio, não é isso. Olha pra mim, tô falando sério, olha aqui pra mim, pra minha face. Não é ódio. Não é ódio, simplesmente eu tinha assim ai, não quero, não me sinto bem, isso me incomoda. Na verdade, a palavra correta, me incomodava. E agora eu vou entrar no motivo que isso me incomodava. Quando eu era pequena, aos 2 anos, 3 anos, eu me lembro de tudo nessa idade. 3 anos, vamos arredondar aí. Eu me lembro de coisas que a minha mãe fala assim, como que você se lembra disso? Então a minha memória, ela fotografou aqueles pontos de quando eu era criança que eram importantes para mim. Tipo, inclusive aqui perto, a minha mãe sempre precisou trabalhar fora. E ela sempre trabalhou como diarista, empregada doméstica. E ela trabalhava em uma casa de uma mulher muito rica mesmo. E ela era boazinha em um certo ponto, mas outro ponto ela era má, essa mulher, sabe? E eu sentia muita falta da minha mãe, já pequena tinha muita falta da mãe, sempre fui, como dizem a frase, né, mãezeira, sempre tive muita falta da minha mãe. E aí eu fugia da minha irmã, que a minha irmã ficava comigo, apesar da minha irmã ser pequena também, mas ela era mais velha do que eu, e ela cuidava de mim e eu fugia dela. Eu fugia, atravessava uma avenida, que inclusive essa avenida aqui ainda é muito movimentada, e eu fotografava na esquina que tinha uma metalúrgica, que tinha um cara que sempre ficava sem camisa, ele era bem moreno, cabelos encaracolados, e ele sempre mexia comigo, oi menininha, ele sempre falava comigo, e eu tinha uma tornozeleira que minha mãe tinha me dado, e dele falava, ai, hoje tá de tornozeleira, que bonitinho, não sei o quê. Fugia, minha irmã ficou desesperada, e ela foi sem fôlego, coitada, ela era magrinha, magrinha, nas fotos assim, parecia uma Olivia Palito, que era o apelido dela. E aí ela foi correndo atrás de mim e me achou lá na minha mãe, né? Eu saía chorando de lá, porque eu queria ficar com a minha mãe. E aí, eu tinha essa mania de fugir. Fugir porque eu saía ao encontro da minha mãe. Eu queria saber onde é que estava minha mãe. Não entendia que minha mãe estava trabalhando. Eu queria ficar com a minha mãe. E minha mãe, às vezes, levava eu nessa casa e essa mulher achava ruim. Porque nós passávamos muita dificuldade. E eu ficava quietinha sem comer. Não reclamava, não ficava chorando, assim, porque estava sem comer. Eu ficava quieta no cantinho ali que eu estou roncando. Isso aí minha mãe conta. Muitas vezes ia no trabalho da minha mãe e a minha mãe colocava eu na mesa para comer e essa patroa achava ruim. Ela falava que é para os meus convidados essa comida, não é para tua filha. Tua filha não faz parte aqui. Minha mãe falava, mas ela é apenas uma criança, dá alguma coisa para ela. Não, na minha mesa ela não senta. Ela tirava da mesa, a minha mãe ficava muito triste com isso, sabe? E talvez eu tenha gravado isso tudo na minha cabeça, porque ela tinha umas crianças, tinha filhas pequenas da minha idade, e daí eu visualizava tudo aquilo e fotografava aquelas ações, fotografava aquelas coisas que aconteciam. Talvez eu, como criança, né, não entendia muito bem, era muito pequena, pensava, talvez eu estou buscando lá, por que elas podem e eu não posso? E isso já fazia com que eu me sentisse pequena, como ninguém, expulsa, não inclusa naquilo. E aí eu não lembro bem dessa parte, como que eu fui parar na casa da vizinha do lado, que na minha cabeça era a casa de gente rica. Minha irmã teima comigo e diz que não é, diz que eles eram pobres. Mas na minha cabeça era a casa de gente rica. Porque criança, ela se deslumbra com qualquer coisa, né? Nossa, que casa linda, você é rica. E nós morávamos numa casa de fundo, muito pobre, mas pobre, gente, eu lembro de toda a casa. A lavanderia era bem grande, que tinha um banheiro junto, né, com a lavanderia, que não tinha forro aqui, não era fechado aqui a parede. Então os filhos da vizinha, que era dona da casa,
Eles ficavam espiando a gente ali tomando banho. Eles subiam na muretinha ali, que ficava pra fora. Assim, a casa dela ficava na frente, e daí o banheiro ficava, não era fechado aqui em cima. E eles pulavam, eles ficavam vendo a gente tomar banho. Ficavam tirando sarro ali, tomando banho. Eu lembro disso. E aquela casa era, assim, casa de madeira, muito pobre, muito, muito, muito pobre. E aí eu não sei como que isso aconteceu, eu fugi. E fui parar nessa casa do lado, que na minha cabeça era casa de gente rica. Essa mulher tinha 2 filhas. E essas meninas, eu não lembro se eu tava vestida, se eu tava com aquelas pinhas de menininha, toda derrendinha. E eu só lembro dessa cena. Aquelas meninas tirando sarro de mim, e eu me agachei do lado do tanque que tinha e comecei a chorar, comecei a mexer nas coisinhas no chão, eu lembro disso, mexendo no chão assim, chorava, 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 e elas falavam umas coisas pra mim, você é pobre, isso eu lembro dessa cena, você é pobre, você é não sei o que, o resto eu não lembro, só lembro da pobreza, e elas riam, elas se juntaram as duas ali e riam de mim. Eu só sei que minha irmã chamou os bombeiros, não foi fácil me encontrar e me acharam lá, daí de resto eu não lembro. Minha irmã falou que foi ela que me achou. E aquilo sumiu da minha mente, né? Depois eu lembro vagamente das coisas que aconteciam naquela casa, tinha muitas assombrações, eu dormia num berço, daí minha mãe cobria, né, por causa dos pernilongos, e eu via um monte de vultos ao redor, eles rodeavam aquele berço, eu lembro como fosse hoje, gente. Eu tinha visões, mas eu sei que vocês não vão acreditar, vão chamar que eu sou louca. Com isso, nós nos mudamos para um bairro que era perto da casa da minha avó, e lá naquela rua eu já tinha o quê? Uns 6 para 7 anos, mais ou menos. 7 anos que eu acho que eu já estava na escola, eu ia para a escola sozinha e voltava sozinha, eram 5 quadras para ir para a escola, e minha mãe precisava trabalhar e eu tinha que ir sozinha. Eu não sei como que eu ia, só sei que eu ia para a escola sozinha e voltava sozinha, era uma loucura, né? Hoje a gente não faz isso com os filhos, mas eu ia. E aí naquela rua tinha muitas meninas, tinha a dona da casa, que era um paió velho, a casa da mulher, era de madeira, era muita pobreza, mas pensa na pobreza que a gente vivia, era pobreza demais, 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 era muita pobreza. E aí meu pai e minha mãe trabalhavam e eles iam trabalhar e eu ficava com meu irmão mais velho, minha irmã estudava de manhã, eu não lembro mais essas cenas, se ela estudava ou trabalhava. Ela trabalhava e estudava, só não sei os horários que não consigo me lembrar. Ela é muito vago naquele ponto pra mim. Eu lembro dela de poucas coisas, né? Mas eu lembro mais do meu irmão. Meu irmão atormentava a minha vida. E aí, essa dona da casa tinha 2 netas, que a filha dela morava com ela. E na casa do lado tinha outra menina, do outro lado da rua tinha outro menino. E só sei que dava 6 ou 7 crianças que brincavam ali naquela rua. Bom, na casa da esquina tinha uma menina que se chamava Andréia, eu lembro dela até hoje, da feição dela, como ela era, e a mãe dela era adoradora do Buda. E ela tinha um Buda gigante na sala dela, gigante, enorme, no meio da sala. E ela tinha uma situação financeira bem boa, a casa dela era bem bonita. Eu já era grande, né, já sabia, tinha 7 anos, mas pra mim era tudo muito maravilhoso, qualquer coisa que fosse fora da minha realidade era incrível, porque eu era muito pobre, não tinha nada. Nós brincando ali, tinha uma casa do lado, que era uma casa que tava para alugar, e a gente ia lá e brincava naquela casa, que hoje, só de eu lembrar daquela situação, me dá ânsia. Aquela casa que era pobre, eu sentia energias, eu sentia espíritos ruins lá, mas eu não sabia o que era isso. Hoje eu sei o que eram os espíritos ruins. E a gente brincando ali, daí do nada apareceu uma menininha que morava na outra rua, uma menina, não sei a idade, gente, eu não sei dizer pra vocês. E tava eu, as meninas ali brincando na casa. A mais velha, que era irmã dessa outra menina, não tava lá, era a mais velha das meninas. E aí eu vi aquela menina, eu sinto essa sensação daquele momento, eu tinha uns 7 anos. Me deu uma raiva daquela menina, gente. Eu olhei assim, me deu um asco. Eu olhei pra ela assim, ela tava bem vestidinha, vocês vão falar, sei que vocês vão falar, mas gente, não tem como mudar o passado. O que eu sentia naquele momento. Eu olhei pra ela assim, me deu raiva da menina. E eu falei assim, credo, que menina feia, que menino não sei o quê. E daí a outra falou, é feia mesmo. E a menina falou, é feia mesmo. Eu falei, pois é, que feia, né? E daí começamos a falar da menina, veio uma outra e empurrou a menina no chão.
E as outras foram em cima da menina e começaram ali. Eu fiquei paralisada olhando, eu não fiz nada. Eu não tive atitude nenhuma, eu fiquei olhando com aquela sensação assim, eu acho que ela merece, né? Na minha cabeça tinha aquilo, eu acho que ela merece isso. E eu não fiz nada, eu fiquei paralisada ali olhando o que elas estavam fazendo. Uma chutava, outra não sei o que, eu não fiz nada. Eu fiquei paralisada olhando. Daí a irmã dessa mais velha chegou lá. Ela falou, o que vocês estão fazendo? Tava todo mundo desesperada procurando aquela menina. E eu ali parada, assim, sem me mover. A menina se chamava Adriana, mais velha, né? Ela falava assim, Eliane, e eu assim, oi? Paralisada, sem fazer nada. Daí a menina foi na casa de cada pai e contou, né? Todos apanharam, todos. Daí ela foi lá na casa da minha mãe, falou, olha, ela não fez nada, porque eu cheguei lá, ela tava parada. Ela não fez nada pra menina e eu fiquei paralisada. E eu lembrando disso, gente, eu lembrei disso há uns 15 dias atrás. E eu buscando isso dentro de mim, falei, mas por que eu tinha essa sensação do porquê que isso aconteceu? Por que eu deixei com que aquilo acontecesse? Por que quando eu vi a menina me dava assim uma angústia, eu queria sair de perto? Por quê, gente? Eu vou buscar aqui pra vocês, vocês vão me julgar, vão falar que eu sou ruim, que eu não sei o quê, papapá, pode falar, mas isso não é verdade. Eu tinha trauma lá de pequena, aos 3 anos de idade, daquelas meninas que começaram a tirar sarro de mim, quando eu era pequenininha daquele jeito. Quando aquela outra menininha apareceu, eu despejei em cima dela, que eu fiquei olhando e não fiz nada, né? Naquele momento ali eu fiquei olhando e fiquei paralisada com o que elas estavam fazendo e eu não fiz nada. Não foi algo grave, sabe? Não foi algo... coisa de criança, assim, não foi algo grave. Então, com essas coisas que eu vivi naquele momento, quando eu fugi e fui para casa da vizinha, o que aquelas meninas fizeram para mim, eu entendi, resolvendo isso dentro de mim, que isso era um trauma que estava guardado dentro de mim, que eu carregava nisso e despejava nas meninas. Então, eu procurando e me entendendo, eu resolvi esse problema hoje. Porque eu não podia, eu saía de perto. Não é raiva. Eu tinha... Como que eu posso explicar para que vocês não torçam aquilo que eu tô falando? Eu tinha, assim, uma restrição. Não quero ver, não quero ficar perto, não quero. Porque eu tinha guardado aquilo. E o que acontece na nossa vida adulta hoje com as coisas que acontecem quando somos pequenos? Isso. Nós guardamos, não entendemos, não buscamos e aí despejamos em cima das outras pessoas aquilo que aconteceu para nós. Como que foi a minha adolescência, a minha infância depois disso? Muito difícil. Porque eu me fechei como uma flor assim que nunca mais abre. Eu sempre tive muita dificuldade para ter amizades com meninas. Então eu tinha mais amizades, eu conseguia ter amizades com meninos. Depois do decorrer do tempo, que eu ia sozinha para a escola. E aí eu tive muita perseguição de meninas. Meninas que me odiavam. Tinha uma menina que ficava, sabe, eu tinha um tênis novo que minha mãe sofreu para comprar aquele tênis. E aí essa menina, ela vinha, sabe, resbalando com os pés, eu lembro que fosse hoje, desde lá de baixo, assim, do corredor, e vinha só para sujar o meu tênis, porque ela falava que eu tava roubando o namorado dela desde aquela época. Eu era uma criança, gente, e o menino se chamava Wagner, eu estava na 1ª série, e ela gostava do Wagner, e o Wagner não gostava dela, o Wagner gostava de mim, e eu fugia dele. Teve até um dia que eu tive que chamar minha mãe, eu falei, mãe, você tem que ir lá na escola, porque tem um menino que não me deixa em paz, o nome dele é Wagner, e aquela menina fica fazendo isso comigo por causa dele, e eu não gosto dele. Minha mãe teve que ir lá na escola na hora do intervalo para pegar ele me enchendo o saco. E aí eu sempre tive essa restrição de eu não conseguia ter amizades com meninas. Se eu tinha amizade com meninas, eu me fragilizava muito, eu me fechava muito com isso e não conseguia desenvolver aquela amizade. Eu era usada, eu era trouxa, eu era muito humilhada. Teve um colégio que eu estudei que foi um dos piores colégios que eu estudei, o colégio inteiro, sem contar e nem pôr. Eu tinha uma menina amiga minha que era uma piolenta ainda, era cheia de piolho.
Era a única que tinha. Porque tinha aquele momento de grupos de meninas que andavam de braços dados. Vocês sabem como é que era, né? De braço dado, assim, na hora do intervalo. E eu ficava sozinha. Era um absurdo naquela época dos anos 90, você ficar sozinha no intervalo. Você era o patinho feio. Deus me livre, você não tem uma companhia pra ficar na hora do intervalo. Então eu sofria muito. Aquele colégio inteiro me odiava. Porque eu tinha o cabelo compridão e ele tava mesclando, tipo assim, meu cabelo, ele era bem loiro, até os 7 anos, todo loiro do jeito que tá aqui, exatamente do jeito que tá. E aí ele foi mesclando, então esse aqui é a cor natural do meu cabelo e o resto era loiro, e eu não pintava o cabelo. Até porque naquela época, quem tingisse o cabelo era praticamente crime, tingir o cabelo naquela época. E aí elas implicavam com o meu cabelo, que o meu cabelo era um véu, vinha até a cintura. Daí as meninas ficavam atrás para medir o meu cabelo, para ver se ele estava cortado reto, para ver se estava cortado curto, tudo isso elas me falavam. E aí tinha uma menina que ela tinha muita inveja de mim, o nome dela é Lenise. E por incrível que pareça, aquela menina era muito parecida comigo, parecia irmã gêmea. Só que ela era mais gordinha, eu era seca, era muito magra. E aí ela tirava muito sarro de mim, eu era assim o patinho feio, ponto para ela tirar sarro de mim. O ponto. E eu não conseguia me defender, eu não tinha palavra, eu não tinha desenvolvimento para abater ela, eu não conseguia. Eu só queria, assim, ter a amizade dela. E quanto mais eu tentava ter a amizade dela, pior ficava. Porque eu não sei o que ela tinha contra mim e o que aquelas meninas tinham contra mim. Eu não consigo entender até hoje. Eu não consigo entender. E aí tinha uma menina que se chamava Fernanda. Essa menina me perseguiu por anos e anos, essa menina. Ela era morena. E ela sempre passava no intervalo e me dava aquele sofanão de ombros, né? E eu ficava quieta. Porque, querendo ou não, eu tinha medo da Fernanda. Ela era maior do que eu. Eu era muito magra e não tinha amiga. E aí ela passava e dava sofanão. E um dia eu xinguei ela de tudo que é coisa. Ela falou assim, tá me xingando? Me espera lá fora. Nesse dia, gente, eu apanhei demais. Eu apanhei muito. Apanhei demais. Porque não veio só a Fernanda pra cima de mim. Veio mais 2 meninas. Então, uma me deu um chute, a outra, essa Fernanda, eu tenho até hoje, naquela época eu tinha que uns 12 anos. 12 ou 13 anos eu tinha, vamos calcular aí 13 para arredondar. Tem um vão aqui assim no meu cabelo que ela arrancou da raiz o meu cabelo, porque ela me pegou pelo cabelo, meu cabelo era enorme, era desse tamanhozinho. E ela me arrodeou assim na frente da escola, e todo mundo olhando, todo mundo. Ela pegou assim pelo meu cabelo e ela rodeou assim, né? E ela rodeou assim. Enquanto as outras 2 iam chutando. Ninguém fez nada. E ela arrancou o maço do meu cabelo, a outra apertava o meu rosto. Foi uma coisa assim horrorosa de aguentar, gente. Horrorosa. No outro dia, eu não queria ir na escola. Aí eu cheguei e contei pra mãe. A mãe não acreditou muito, porque ela dizia que eu era topetuda, que ela dizia que eu não fazia amizade. Eu falei, mãe, eu não consigo fazer amizade com elas, não deixam. E no outro dia eu fui na escola. Eu tava com o rosto todo inchado, porque elas apertavam o meu rosto, sabe? Elas apertavam, elas tentavam furar até o meu olho, gente, uma coisa assim horrorosa. E aí, essa Fernanda tava me esperando bem na entrada, assim. E ela me entregou, assim, um maço de cabelo. Falou, coloca de volta. E essa Fernanda, ela me perseguiu por muitos anos, muitos anos. Que depois que eu tive que sair dessa escola, depois as meninas fingiram que eram as minhas amigas. E a minha mãe dormiu na fila de uma escola que se chamava Polivalente aqui, para poder pegar uma vaga para mim, para poder sair daquela escola. Eu falava, mãe, eu tô sofrendo muito, eu tô sofrendo... A gente não sabia que era bullying, né? Eu tô sofrendo demais, mãe, eu não sei mais o que fazer. E eu me fechava, cada vez eu me fechava mais. Eu virei um túmulo, eu não reclamava de nada, eu só aguentava. E aí eu saí daquela escola e fui para outra escola que chamava Polivalente. Adivinha quem que tava lá? A Fernanda. E daí a Fernanda veio e ela fingiu que era minha amiga. Ela falou, vamos ser amiga aqui e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem. Porque eu queria ter um pouquinho de paz, sabe? Ali eu tive um pouquinho de tranquilidade naquela escola. Ali eu tive um pouquinho de paz até que apareceu um professor. E esse professor, ele assediava as meninas. E bem nessa época, eu acho que eu tinha uns 15 anos já, eu escrevi num diário o que ele fazia. Então tinha uma menina que, literalmente, eu acho que ele pegava aquela menina. E eu acabei escrevendo isso tudo no diário, o que acontecia. E o convite que ele tinha feito pra mim numa quinta-feira pra ir na casa dele. Mas eu nunca tive coragem, nunca fui.
porque a mulher dele trabalhava e eu nunca fui nesse convite que ele fez. Ele era um homem muito popular, as meninas literalmente babavam em cima dele. E aí eu escrevi isso tudo no diário, a minha mãe pegou, porque eu era muito calada, minha mãe não me entendia. E daí com tudo isso que ela pegou, eu tinha feito um cartaz pedido para uma menina colocar lá no carro dele, que eu sabia das coisas que ele fazia e tal. E essa menina falou, mas o que é isso que você quer colocar no carro dele? Eu falei, vai lá e avisa que eu sei das coisas que ele faz. E aí essa menina me entregou, contou para a diretoria que fui eu que tinha recortado os papéis e colocado lá. E essa diretora era amante desse professor. Ela era tipo a Sharon Stone, ela, né? Não tão bonita quanto, né? Mas ela tinha o estilo dela. E aí ela começou a me pressionar, falar, e a minha mãe foi lá e nós fizemos um BO. E isso tudo apareceu tudo na TV aqui da cidade. E foi o maior tormento, porque aquele colégio era um colégio muito famoso aqui da cidade, muito famoso. E apareceu na TV, e daí eu apareci de costa, até porque eu era menor de idade. E o repórter falou assim, gente, essa menina aqui foi assediada pelo professor tal, e ela parece uma Paquita da Xuxa, de tão bonita. Pronto. Eu falei, por que ele foi falar isso? No outro dia que eu cheguei na escola, eles começaram lá, Xuxa, Xuxa, Xaxá, e começaram a tocar a música da Xuxa e ninguém fazia nada, porque até os professores estavam contra mim, porque todo mundo babava em cima daquele homem. Todo mundo. E ele tinha mania de assediar as meninas. E aí, gente, o que aconteceu? Eu sofri os piores momentos da minha vida de novo. Eu, para sair de dentro da escola, eu tinha que sair com segurança e tinha um policial que fazia sempre a ronda ali. E talvez era isso que eu tinha desenvolvido, a vontade de ser policial. Eu tinha, assim, fascinação. Hoje eu não tenho mais. Eu tinha fascinação pela profissão de policial, fascinação. Esse homem era um homem super alto, lindo, ele era muito bonito. E daí ele fazia toda a minha escolta, que daí é o meu irmão, um amigo do meu irmão e mais esse policial para me tirar de dentro da escola todos os dias para me levar até o carro, porque todas as meninas queriam me bater lá no final da escola, no final da aula, todas. E esse policial fazia todo esse trabalho todos os dias, no mesmo horário. Ele ia lá para me tirar de dentro da escola e levar para o carro. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. E aí, gente, foi até o final do ano assim, foi algo muito difícil. Eu não lembro como que terminou esse negócio, eu sei que não foi representado, o professor ganhou a conta na outra escola, foi o maior terror no mundo, sabe? Eu fiquei muito marcada aqui na cidade por muitos e muitos anos e tem gente até hoje que se lembra de mim. Ah, é a menina do Polivalente. Hoje não se chama mais Polivalente, se chama um outro nome lá. E esse policial também, já vou emendando aqui o que aconteceu, eu acho que depois disso, foi por isso que eu tinha aquela fascinação de ser policial, de trabalhar na polícia e tudo mais. E eu contei toda essa história em um outro vídeo, sei lá se eu excluí esses vídeos, em que ele tinha se apaixonado por mim, daí uma noite, que daí eu mudei, né, depois eu fui pra noite, já tava namorando, já tava com 16 anos, eu acho. 16 anos eu acho que já estava namorando, já era outra coisa pra mim à noite, já era outro negócio. E eu tinha marcado com esse... Não tava namorando ainda. Eu ia namorar com esse rapaz, nós éramos só amigos. Todo mundo me adorava na parte da noite, assim. Eu tinha amigas, era tudo muito diferente, nos divertíamos muito. E daí eu tinha marcado com ele, ele falou assim, vamos sair? Falei, vamos, então pode vir aqui à noite. Daí, esses meus dois amigos, que um deles depois eu namorei, ele falou assim, eu falei, vamos lá fora comigo? Vai lá e pede pro meu irmão, que daí meu irmão que ficava me cuidando, sabe? E daí eu falei, vamos sair lá fora pra comer alguma coisa? Ele falou, vamos. Daí esse rapaz que depois me namorou foi lá e pediu pro meu irmão, que estudava na outra sala lá. Falou, posso levar ela lá tal? Porque meu irmão era amigo dele. Ele falou, pode, cuida bem dela e tal. E eu falei assim, viu, agora que eu consegui sair, eu vou sair com o policial que tá lá na frente. Eu falei, você não vai não. Falou assim, que ele já gostava de mim, né? Falou, você não vai não. Você não vai lá. Você não vai porque eu não vou deixar. E eu não fui. E depois, alguns dias depois, ele foi lá, tentou conversar comigo. E depois, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele cometeu, pegou
e se foi. Eu não sei os motivos, nunca vou saber, não sei o que aconteceu. Mas emendando tudo aqui, o que eu quero dizer sobre nós não nos conhecermos, sobre traumas, sobre tudo que aconteceu na sua vida, sobre traumas de colégio, traumas de infância, você carrega isso. Por mais que nós sejamos adultas hoje, nós acabamos que carregando isso tudo, tá? Então eu queria explicar que era por isso que eu sentia esse sentimento, que eu trabalhei isso dentro de mim e descobri o real motivo. Mas que nenhuma delas tem culpa disso. E eu também era uma criança que ficava muito sem a mãe, porque minha mãe precisava trabalhar, eu não sabia lidar com todos esses sentimentos. Mas hoje eu adulta, com toda a experiência que tenho, eu consegui identificar isso e entender o porquê. E é isso que você tem que fazer na tua vida. Entender os teus motivos para que você faça tanta coisa errada na tua vida. Tem motivo para você ser do jeito que é, para você fazer as coisas que faz. E é isso que eu quero que vocês entendam dentro de vocês. Se vocês não conseguem fazer isso, me procurem lá no meu direct, que eu te ajudo. Tem aqui os meus 2 links das minhas 2 páginas fixados aqui no primeiro comentário. Você pode se entender da mesma forma que eu me entendi. É difícil entender o motivo? É. Mas hoje eu descobri o motivo do porquê que eu tinha essa restrição com meninas. É porque aquilo que aconteceu quando eu era pequena, aquilo me traumatizou de uma certa forma e eu culpava depois e não sabia por quê. E depois também eu recebia muitas humilhações da parte de meninas. Mas hoje vocês veem que eu tenho assim muita proximidade com as minhas leitoras lá no Instagram. Eu consigo ficar amiga delas, nós ficamos amigas depois das consultorias, nós nos entendemos. Tem meninas que me seguem aí desde o início do canal, que eu fui descobrir o motivo do porquê que eu sentia isso. Mas eu tive o trabalho de ir lá atrás e buscar o real motivo. E também depois eu fui entender por que eu contei a parte do policial que não tem nada a ver aqui. Por que eu contei? Porque eu fiquei um certo tempo obcecada que eu queria ser policial civil, porque aquilo que ele fez, querendo ou não, marcou pra mim. Eu falei, caramba, o cara, né, na outra semana fez isso. Eu falei, o que será que aconteceu? Ele tinha filha, tudo, o cara tinha relacionamento. Mas eu nunca tive nada com ele porque aquele menino me salvou para que eu não tivesse nada. Ele falou, você não vai e pronto, você tá sobre minha responsabilidade, você não vai. E eu tive sorte com isso, mas na próxima semana ele resolveu partir, né? Resolveu sair, resolveu acabar com ele mesmo. E eu não entendo o motivo, e talvez foi isso que depois eu queria namorar policial, e talvez foi por isso que eu atraí aquele policial que era o meu ex-namorado, que era o meu ex lá dos 15 anos, 17 anos, que eu tinha namorado com ele. 17 não, acho que com 15. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha terminado com ele. Então talvez seja por isso que eu atraí ele, daí atraí toda aquela situação para minha vida, que teve o relacionamento via WhatsApp, que é o relacionamento Android, que eu chamo, que me pedem muito para contar sobre essa história. Então as coisas vieram surgindo por causa de traumas de lá do passado e de pequena, que aconteciam porque eu não sabia resolver aquilo. E é por isso que a gente tem que se entender, se enquadrar e fazer ali o seu processo de renovação. Calma aí, por que você tá fazendo isso? Calma aí, por que você tá nesse relacionamento falido? Calma aí, por que você tem esse sentimento? Calma aí, por que você tá fazendo isso? Calma. Por quê? Você vai ter que buscar dentro de você os motivos. Eu sei que vai ter muita coisa de gente que vai falar isso, que vai ser aquilo, que eu sou maldosa, que eu não sei o que, não sei o que. Não, gente, eu não sou maldosa, eu nunca fiz mal pra ninguém. E jamais faria mal pra um pequenino. Nunca. Mas eu tinha aquilo dentro de mim, que era o que eu tinha sofrido quando pequena, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, deixem aqui os seus comentários, sei que ficou extremamente longo, mas eu não podia deixar de passar nessa parte do policial, do porquê. Hoje eu não tenho na mínima vontade de ser policial, não tenho a mínima vontade de ser policial civil, e ter terror, sabe? De jamais namoraria um policial, até aconteceu um tempo depois, né, daquele capitão. Depois eu fiz o vídeo do capitão psicopata, não sei o que, hoje dou risada daquilo. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Eu excluí todos esses vídeos. Hoje eu não tenho nada disso, não quero saber de nada disso aí. Porque eu consegui me livrar de todas essas amarras. E principalmente sobre essa, né, sobre meninas. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, até porque eu sou mãe 2 vezes, né? E com certeza muitas aqui vão ser mães de meninos e vão se ofender. Não é isso, gente. É sobre mim, não sobre você.
tá bom? Deixa aqui abaixo seus comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.